Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Camila Frade apresenta o artigo sobre o uso de asciminib em NMC na primeira linha. Bom dia, meu nome é Camila, sou fellow em primata e transplante de medula óssea no Hospital 9 de Julho. E hoje eu vou apresentar um artigo sobre o uso do asciminib em primeira linha em pacientes recém-diagnosticados com LMC. Esse artigo foi publicado no New England agora em maio desse ano. Então, os pacientes recém-diagnosticados com LMC geralmente recebem o tratamento de primeira linha com ITK de primeira geração, que seria o imatinib, ou com ITK de segunda geração, que pode ser o DAS, o bosutinib ou o nilotinib. Em relação ao ITK de primeira geração, de segunda geração tem uma resposta molecular mais rápida e profunda, mas também tem mais efeitos adversos, o que pode acabar limitando o seu uso em alguns casos. E aí, mais recentemente, a gente teve o desenvolvimento dos ITKs de terceira geração, que são o ponatinib e o asciminib. Hoje eu vou focar realmente no asciminib, que é a droga em discussão no artigo. Então, o asciminib, ele é um inibidor BCR-ABL1 com alfa no bolso meristoil do ABL, então ele tem um alvo diferente dos dois ITKs, que atuam no sítio do ATP. E o asciminib, ele foi aprovado com base no trial ACEBO, que era o fase 3, para o tratamento da LMC refratária a 2 ou mais ITKs e para pacientes com a mutação T315I. Nesse trial, ele foi comparado com o bosutinib e boas respostas. E por se tratar justamente de uma medicação que tem uma alta eficácia e um bom perfil de segurança, foi questionado se ele não poderia ser usado em linhas mais precoces de terapia, e é isso que a gente vai discutir hoje. Então, em relação ao mecanismo de ação, a gente vê que na molécula normal a gente tem um terminal meristoil que vai se ligar ao bolso e vai levar a uma alta inibição da BL. Quando a gente tem a translocação, ocorre uma perda dessa alta inibição, e daí o asciminib seria justamente se ligar a esse sítio meristoil e recuperar essa capacidade de inibição dessa tirosina quinase que vai exacerbar. Então, o ASC4FIRST é um estudo fase 3, humanizado, prospectivo, multicêntrico, envolvendo 402 pacientes, que foi conduzido de novembro de 2021 a dezembro de 2022. O objetivo foi avaliar a eficácia e segurança do asciminib em comparação a outros ITKs da terapia de primeira linha para NMC. O endpoint primário foi a resposta molecular maior na semana 48, e ele comparou a eficácia do asciminib com os demais ITKs, considerando esses demais ITKs no outro campo. Ele também fez uma comparação isolada da eficácia do asciminib com a imatinib. E o endpoint secundário foi comparar a resposta molecular maior do asciminib contra os ITKs de segunda geração na semana 48. A metodologia, os critérios de inclusão ficam pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, com LMC em fase crônica, diagnosticada pelos critérios da Europeia da Quimia 10 de 2020. Era permitido que esses pacientes tivessem feito o uso de ITK de primeira ou segunda geração até 2 semanas antes da randomização, e também era permitido o uso prévio de hidroxiureia e ou anacrinib. Os critérios de exclusão, na verdade, tem uma lista, está aqui os principais, mas eram basicamente pacientes que já tinham recebido tratamento com qualquer outro agente antineoplásico antes da randomização, pacientes que tinham transcritos BCR-ABL1 atípicos, pacientes com disfunção cardíaca e pacientes com infiltração de sistema nervoso central. Então, foi feita uma randomização 1 para o braço asciminib e para o braço não asciminib, que daí poderia ser o imatinib, ou no ITK de segunda geração, nilo, DAS ou bosutinib. Em relação aos ITKs de segunda geração, eles foram escolhidos a critério do investigador, de acordo com o que eles acreditavam que se adequava melhor ao perfil de cada paciente. A gente vê aqui que foram inicialmente 475 pacientes foram considerados elegíveis, mas 70 foram excluídos na avaliação inicial. Desses pacientes restantes, eles foram também estratificados em relação ao risco, de acordo com o crítico do Wells, e em seguida eles foram randomizados entre o braço asciminib e os demais braços. Então a gente vê, na verdade, que tem um grupo asciminib que foi comparado diretamente ao grupo imatinib, eles pertencem ao mesmo extrato, e teve um outro grupo asciminib que foi comparado ao grupo dos ITKs de segunda geração. Então foi uma comparação em 2 pares, e daí as análises foram sempre feitas dentro dos seus respectivos braços. Então, começando a falar um pouquinho dos resultados.
O follow-up no braço símbolo foi de 16,3 meses, no braço comparador de 15,7 meses. Em relação à descontinuação, a gente teve taxas mais baixas no braço símbolo, e a descontinuação ela ocorreu principalmente ou por resposta insatisfatória ou pela ocorrência de eventos adversos. Então, a resposta insatisfatória que a gente considerou foi falha terapêutica pelos critérios da criminalidade perda de resposta molecular maior ou por decisão médica. E eu vou acabar detalhando um pouco mais esses dados nos slides seguintes. Uma outra característica que chamou a atenção é que no braço Siminib, a gente tinha pacientes mais idosos e com maior risco cardiovascular em comparação ao braço do ITK de segunda geração. E isso acaba, na verdade, refletindo a preferência médica pelo imatinib desses subgrupos, que acaba aqui na nossa prática mesmo. Então, que a gente tem uma análise da resposta molecular maior na semana 48. Aqui foi feita a comparação do asciminib com os demais ITKs, né, escolhidos pelo investigador, só que nesse caso comparados com o. E a gente vê que em relação à resposta molecular maior no braço asciminib foi de 68% contra 49% no braço dos demais ITKs, e isso foi estatisticamente significativo. Quando a gente vai para a análise de subgrupo, quando a gente vê a estratificação de risco, a gente vê que o asciminib foi superior nos grupos de risco baixo e intermediário, mas já foi superior no de alto risco. Em relação à categoria de idade, a gente vê também que o asciminib foi superior na idade de 18 a 65 anos e na idade maior igual a 75 anos, mas que não houve diferença entre 65 e 75 anos. Aqui, a gente tem uma comparação do asciminib com o imatinib. Então, em relação à resposta molecular maior na semana 48, mais uma vez o asciminib foi superior. E os outros dados são muito parecidos com os anteriores. Então, quando a gente vai para a estratificação de risco, a asciminib foi superior aos grupos de risco baixo e intermediário, e na idade de 18 a 65 e maior ou igual a 75 anos, não houve diferença no alto risco, e nem na idade de 65 a 75 anos. E aqui essa análise é um pouquinho diferente do asciminib com os ITKs de segunda geração. Então, nesse caso, não houve diferença de resposta maior com o 48. A gente vê que na comparação dos grupos também não houve diferença. E na idade, houve diferença. O asciminib ele foi superior na idade maior ou igual a 75 anos para as duas ITKs de segunda geração, que talvez possa ter acontecido devido à menor taxa de descontinuação da medicação por efeitos colaterais. Então, esse primeiro dado foi o que eu apresentei nos slides anteriores, mas o estudo também fez uma comparação de medianos de tempo para alguns alvos. Então, a mediana de tempo para o PCR-ABL menor ou igual a 1% para o asciminib foi de 12,3 semanas e para os demais TKs foi de 24 semanas. E a mediana de tempo para resposta molecular maior, seria menor ou igual a 0,1% para o asciminib foi de 24,3 semanas, e para os demais ITKs foi de 36,4 semanas. Esse gráfico, a gente tem uma comparação da incidência cumulativa de resposta molecular maior em comparação com o tempo em semanas. Então, a asciminib é a curva em laranja e os demais ITKs estão representados na curva em azul. E a gente vê aqui que, de fato, o asciminib ele tem uma maior incidência cumulativa de resposta molecular maior, ele alcança essa resposta em menos tempo. Isso fica mais evidente, principalmente na imagem do meio, que a gente compara com o imatinib. Foram feitas algumas outras análises, né? Eles compararam a taxa de resposta molecular precoce na semana 12, que seria um PCR-ABL menor do que 10%. Comparou também o PCR-ABL com menor ou igual a 1% na semana 48. O PCR-ABL menor ou igual a 0,01% na semana 48, que seria um IM4. E menor ou igual a 0,0032% na semana 48, que seria uma resposta 4,5%. E a gente vê, eu até destaquei aqui, que em comparação aos outros grupos, as taxas de resposta do asciminib foram realmente sempre superiores nessa comparação. E aqui embaixo ele fez uma comparação da mediana do tempo para alcançar essas respostas. Então, a mediana de tempo para um PCR-ABL menor ou igual a 1% para a resposta molecular maior, e para níveis abaixo de 0,01%, a gente vê que a mediana de tempo do asciminib é sempre mais baixa também, principalmente quando a gente compara com o imatinib.
E aí eu apresentei os dados de eficácia, mas o estudo fez uma avaliação de segurança também. Então, em relação aos eventos adversos grau 3 ou maior, a maioria dos eventos adversos grau 3 ou maior foram hematológicos. Na verdade, eles ocorreram em mais de 10% dos pacientes em todos os braços. Mas o que a gente tem de dado é que a anemia e neutropenia grau 3 foram menos frequentes no grupo asciminib do que no imatinib ou no CTK de segunda geração. E que outros eventos adversos, nem todos eles foram grau 3 ou maior, mas outros eventos adversos, como diarreia, náuseas, mialgia, cefaleia, racha, elevação de transaminases, espasmos musculares, também foram menos frequentes com a asciminib do que com o imatinib ou CTK de segunda geração. Na verdade, isso acaba refletindo, né, nesses dados que eu vou mostrar, que a taxa de descontinuação do tratamento, ela foi mais baixa no supanib, 4,5% contra 11% do imatinib e 9% do ITK segunda geração, e houve uma menor taxa de redução de dose ou interrupção do protocolo. Foi 39% para asciminib, 49% para imatinib e 63% para o ITK de segunda geração. E nenhum óbito ocorreu durante o tratamento. Então, para finalizar, a eficácia do asciminib foi superior à dos demais TKs, quando considerados em conjunto, também foi superior à do imatinib, quando considerado o perfil de segurança dos efeitos colaterais do asciminib, eles foram favoráveis em comparação ao imatinib e aos TKs de segunda geração. O percentual de pacientes com resposta molecular maior na semana 48 foi significativamente maior com o asciminib do que com os demais TKs, e o tempo de resposta com o uso do asciminib também foi mais curto. Mas, assim, é necessário um follow-up mais longo para compreender a magnitude da resposta. Em relação à magnitude, a gente fala principalmente numa resposta molecular profunda e até numa elegibilidade para TFR. Um follow-up mais longo é necessário também para avaliar a duração dessa resposta, desfecho de sobrevida, que é extremamente importante, e a segurança do uso da medicação a longo prazo. Obrigada. Discussão. Primeiramente, acho que é um estudo muito bem desenhado, um estudo pivotal, fase 3, como a Camila muito bem falou, multicêntrico, randomizado, prospectivo. Achei que o autor deixou, na minha opinião, deixou a desejar um pouco na randomização entre os grupos, porque a gente sabe no tratamento da LMC, quando a gente vai avaliar a resposta molecular maior, talvez seria mais interessante a gente avaliar como desfecho primário a comparação direta do asciminib com os ITKs de segunda geração, porque a gente sabe que, em comparação com os ITKs de primeira geração, os ITKs de segunda geração têm uma resposta molecular maior, mais robusta, digamos assim, mas ainda assim foi um estudo muito bem desenhado, foi um estudo positivo no desfecho que ele de fato se propôs a avaliar, atingiu uma mediana de resposta até mais rápida, né, 24 semanas versus 36 semanas no braço com os ITKs, e com perfil de segurança tolerável, né? Principal toxicidade aí relacionada à parte hematológica, mas um perfil de segurança bem tolerável da medicação. Algumas críticas do estudo, né? Eles colocam aí que os pacientes que descontinuaram a medicação antes das 48 semanas, por qualquer razão, foram considerados como não respondedores. Então, por qualquer motivo que eles descontinuaram essa medicação, eles consideraram como não respondedores, não necessariamente como refratários à medicação. Achei que o grupo populacional, né, na análise de subgrupo dos pacientes acima de 75 anos, não foi tão homogêneo, então a população representada pelos ITKs foi realmente bem mais baixa, acho que pelo perfil de segurança, mas daria muito bem para colocar essa amostra dos ITKs de primeira geração, que tem um perfil de segurança mais razoável. Por fim, eu acho que, comparando, não é uma medicação que, a princípio, mudaria nossa prática para uso em primeira linha. A gente já sabe que tem um perfil de segurança, a gente tem uma taxa de resposta muito boa com os ITKs de primeira geração, um bom perfil de segurança, apesar de não produzir uma resposta molecular major nesses pacientes tão satisfatórias quanto os ITKs de segunda geração, mas ainda assim é uma droga que a gente vê na prática clínica que os pacientes respondem bem e ficam aí realmente com a doença controlada há muito tempo, mas eu acho que para um perfil seleto de pacientes aí, especialmente os refratários aos ITK de primeira geração, seria uma droga, uma carta na manga que a gente teria aí para escolha nesse perfil de pacientes, por ter um perfil de segurança maior do que os ITK de segunda geração, e também algumas populações mais selecionadas, especialmente aqueles que têm aquela mutação do 315I, também seriam algumas populações alvo aí que a gente poderia utilizar o asciminib
Eu acho que a gente reservaria mais para esses casos, não diretamente utilizar como primeira linha logo de cara, até porque o follow-up ainda é um pouco curto para a gente entender o perfil de segurança a longo prazo, sobre os pacientes que podem ser refratários dessa medicação, como que a gente resgataria depois, mas acho que sim, é válido para a gente considerar nos pacientes, principalmente os pacientes mais idosos, e com comorbidades que às vezes não tolerariam os ITK de segunda geração e foram refratários aí aos de primeira geração, eu acho que seria muito bem-vindo. É isso. Então, queria parabenizar a Camila, apresentou super bem, foi bem direta. Achei o estudo interessante, acho que é uma medicação que pra gente é nova, foi aprovada tem pouco tempo aqui no Brasil, né? Acho que alguns dos principais pontos o Lucas já colocou, né? Achei que o fato de ser um alvo terapêutico diferente do que a gente está acostumado dos ITKs, acho que é válido para algumas populações. Eu acho que a gente está acostumado a tratar inicialmente com o imatinib, né, com de primeira geração, e a gente tem tido respostas boas, um custo efetivo interessante, até se a gente for colocar no ponto de vista de saúde pública ou do ponto do custo que o asciminib em primeira geração pode gerar. Acho que um dos pontos que o Lucas colocou também, que também é interessante, é o fato de que realmente a gente precisaria tentar comparar também de uma maneira efetiva com os de segunda geração. E ele coloca que não foi o intuito do estudo essa análise. Tanto que quando você vai olhar a análise que ele coloca separada, não teve significância estatística em relação aos inibidores de segunda geração. Só quando a gente colocava no caso dos maiores de 75 anos, mas que gera uma dúvida, até mesmo como a Camila já apontou, principalmente pelo fato de ter tido menos efeitos colaterais e mais tolerabilidade, que isso pode ter auxiliado a manutenção do tratamento no longo prazo. Eu acho que é um estudo que, de maneira imediata, não muda a nossa prática clínica, até porque a gente tem um follow-up de 16 meses, se a gente comparar com outros estudos ou com o imatinib de um uso a longo prazo, que a gente já tem noção de toxicidade, de resposta, tudo isso. Obviamente, se a gente depois tiver uma resposta melhor, ver que isso no longo prazo se mantém, que é viável do ponto de vista custo-efetivo, acho que talvez isso vá ganhar mais força no longo prazo. Fiquei na dúvida até da resposta insatisfatória, que ele coloca como decisão médica, e não achei muito bem explicado quais seriam essas decisões médicas. Seria por efeito colateral? Não sei se foi eu que não entendi muito bem isso. Mas eu acho que existem populações que se beneficiariam do uso do imatinib, eu só não sei se logo em primeira linha, levando em consideração que a gente tem uma medicação que a gente consegue tentar tatear aí de uma melhor maneira, até mesmo os efeitos colaterais. Acho que quem vai conviver com isso, se a gente vê que vai conseguir também retirar a medicação como a asciminib no longo prazo, por ter tido uma resposta molecular maior, mais rápida e sustentada, talvez também seja viável. Mas pontualmente agora é um estudo super interessante, é um fase 3, é randomizado, é multicêntrico, mas de maneira imediata eu não acho que mudaria a prática. Seria isso. Uma coisa para vocês dois, para o Lucas e para o Camila. O que vocês acharam do endpoint, desse estudo? Endpoint primário. Para o Lucas e para as Camilas. Você dá a resposta molecular em ganho precoce? Sei. Semana 40. Eu pensei assim, o endpoint primário que eles avaliaram foi essa resposta molecular maior na semana 48, e achei que a comparação, né, do ponto de vista de comparação direta com os ITK de primeira geração, não seria a melhor escolha para esse estudo. Uma vez que a gente sabe que esses ITK de primeira geração não tem uma resposta molecular maior tão efetiva quanto os ITK de segunda geração. Talvez uma comparação head-to-head seria com os ITK de segunda, e nos traria uma maior... Ou, na verdade, a melhor da resposta. Agora, eu não sei o quanto isso impacta em sobrevida, em PFS ou em OS, e até aquela questão que a gente estava falando ontem, até transpondo aquela questão do mieloma, não sei se dá para eu colocar esse termo aqui, em PFS2, ou seja, o quanto eu consigo inverter os papéis, colocar isso na primeira linha e depois o ITK na segunda linha, o quanto isso me gera de PFS, o quanto a ordem dos produtos alteraria o desfecho final aí do ponto de vista de sobrevida livre de progressão, entendeu? Não sei. Na verdade, para mim, assim, se você tem uma resposta maior, e se a gente tem um estudo de follow-up longo e a gente vê que ele é possível retirar a medicação e o paciente fica mais tempo sem terapia, obviamente isso não vai ser o que esse estudo vai fazer agora, pode ter um benefício de ver essa resposta de menos de 48 semanas. Mas eu acho que no momento que a gente está falando dos estudos prévios, do uso do imatinib, que a gente sabe que tem uma resposta mais que demora a atingir uma resposta molecular
em relação ao Asciminib nesse momento, eu acho que pra gente não mudaria. Não sei se eu consegui me explicar bem. Eu acho assim, na semana 48, na verdade, vai dar mais ou menos 11 meses de tratamento. A gente espera para qualquer ITK ter uma resposta molecular maior que um ano de tratamento. E eu acho que, principalmente no caso do Asciminib, uma das coisas que eles focam é a gente conseguir uma resposta molecular maior de forma mais precoce. Então, talvez, não sei se vocês concordam, mas fazer uma avaliação em uma semana um pouco mais precoce em relação à semana 48. Isso é uma coisa que eu pensei, pelo tratamento. Não foi isso que me incomodou, não o tempo da avaliação, não é isso que me incomoda. Eu acho que a minha opinião é assim, eu acho que 3 ITK segunda geração, não precisa falar, tem que comparar com a segunda geração, não sei o quê, mas os 3 ITK segunda geração, eles foram aprovados baseado numa comparação contra imatinib, que era o ITK de primeira geração, e o endpoint primário foi o mesmo. Foi exatamente isso aí. Foi resposta molecular maior com variável, acho que vários estudos, foi 48 semanas também. Mas a grande questão, ao meu ver, isso que o pessoal, LMC0, eles são mais adeptos a isso aí, e eu sou bem menos, eu acho, é que esse endpoint primário, o que ele representa o paciente? Então, vai lá, o paciente descobriu uma LMC, ele começou um tratamento, e daí, o que ele quer saber da vida dele? Se ele vai ter uma negativação do BCML mais rápido, é melhor para ele, ou ele tá com a doença controlada com menos efeitos colaterais, é o que ele deseja, né? Então, pensando no paciente, esse endpoint primário de resposta molecular maior, ele não representa absolutamente nada em impacto de qualidade de vida ou de que vai mudar algo para a cabeça do paciente, tá? Então, ele quer saber se ele vai ter efeito colateral com a droga, ele quer saber se ele vai continuar em resposta mais tempo. E os 3 ITKs de segunda geração, o bosutinib, nilotinib e o dasatinib, eles falharam em mostrar que você atingir a resposta molecular maior mais rápido, teve ganho de PFS e teve impacto em alguma coisa, a não ser resposta molecular maior mais rápido. Então, a minha grande crítica, acho que esse endpoint é resposta molecular maior mais rápido, não mudou o desfecho até hoje. Mas muito, acho que o que o artigo traz de legal desse Asciminib é que muito desse impacto de você não ganhar PFS é por causa dos efeitos colaterais. Você tem uma taxa de descontinuação maior no uso de TK segunda geração. Então, você compensa a falta de resposta molecular maior com o imatinib, tendo um perfil de efeito colateral menor. E aqui o Asciminib tem um perfil de efeito colateral bem interessante, né? Eu acho que esse é um grande trunfo da droga, que praticamente os efeitos colaterais são parecidos com o imatinib, não são piores, o estudo deixou bem claro isso, e possivelmente até um pouco mais tolerável, menos atropenia, menos de anemia. Eu acho que é uma boa droga, mas esse endpoint primário, de fato, para mim, ainda não é o que eu quero para o meu paciente. Acho que o follow-up ainda é curto para falar qualquer coisa. Se um dia essa curva abrir para PFS, talvez mude minha prática clínica, pensando que você vai ter uma droga tão tolerável quanto, e que se atinge uma resposta molecular maior mais rápido, e se abrir curva de PFS, daí começa, de fato, a ficar mais difícil de não usar, tá? Eu acho que o maior benefício, quando a gente fala resposta molecular maior, é para o paciente de alto risco, e aqui na análise sobre grupo falhou, né? Então, nesse momento ainda não mudaria nada, eu acho, baseado nisso. Temos que ver o follow-up e entender para que lado isso vai. Só um comentário rápido, que você falou de segunda geração poderia ser uma boa opção, de fato uma boa opção, já tinha o dado do Assemble, né? Mas para ter 315 a dose, são 10 comprimidos por dia. Isso é meio ruim. Enquanto o Polatinib tem pensa se tomar isso todo dia, 10 comprimidos por dia, você está jantando ali, comprimidos ali, enquanto o Polatinib tem feito nesse, para ter 315 um pouco mais já consolidado na literatura. Então não sei se seria a melhor opção para ter 315, seria uma opção alternativa para mim. Mas, de fato, em relação à segunda geração, aos outros inibidores de segunda geração, acho que é bem discutível mesmo. Acho que foi bem discutido aí, né? A maioria dos pontos já falaram aí. Acho que, apesar de tudo, é um estudo bem desenhado, assim. Acho que todo estudo que é muito bem desenhado, ele consegue uma publicação boa, tem tudo a questão do viés das revistas atuais, né? Então, também é um estudo patrocinado. Lembrar que esse estudo é patrocinado pela Novartis, que é a empresa que faz o Asciminib. Acho que foi legal no começo destacar o mecanismo de ação, né? A Camila fez bem, então esse é o primeiro inibidor, né, que não é direto no ITK, é só que é mais baixo, mas não existe um baixo em cima, né? Ele é o inibidor de stent, então não é o mesmo sítio de ligação, né? Isso é bem interessante. Aí dos pontos que o Lucas colocou, paciente que parou por intolerância foi considerado não respondedor. Acho que é um critério bom, até não vejo como problema. Acho que o paciente não tolera aquilo e não vai responder, né? Então é até um ponto positivo, assim.
remédio refratário, o Pedro já falou, né, que faz o remédio refratário. Esse é um outro trabalho que é o Assemble, né, então esse estudo não foi desenhado para isso. Dos segunda geração, né, acho que o Pedro falou bem também, da descontinuação, por isso que o problema dos outros IPKs, né, dos trabalhos de fase 3 foi os efeitos adversos. Então, dado da derrame pleural, o Milo dava toxicidade hepática, né, bozotinib diarreia, né, então nada era bem tão tolerável quanto imatinib. E o asciminib falou, opa, esse é uma droga parece bem tolerável, né? Qual o problema? Eles já falaram, follow-up curto. Será que isso vai se manter? Esses pacientes vão usar asciminib até quando? Né? Então, é isso que aí é um dos pontos que o pessoal ainda não falou, né? Porque seria talvez, para mim, um desfecho que faça sentido. Por quantos anos esse paciente vai usar asciminib? Né? Pensando em primeira linha, né? Atualmente, tem vários critérios, mas o European Leukemia Net a gente acaba mantendo por 5 anos e pensando em parar, né? Então, será que 5 anos vai se manter, né? Vai começar a surgir mutações novas? Não sei, né? Do endpoint primário, que o Pedro falou bem, né? Então, acho que a frase que eu até tinha anotado assim, o endpoint faz sentido? Clinicamente não faz sentido, para mim, não é uma coisa que mudaria, mas você pensando estatisticamente, comparando com outras drogas, faz sentido. Foi feito assim, os outros eram 12 meses, 48 semanas, é a mesma coisa, né? Então, pensando, esse estudo foi desenhado para quê? Para provar a droga, não sejam inocentes, né? Então, esse estudo é patrocinado por uma empresa que investiu milhões para provar essa droga. Então, o que ela consegue, como que ela vai provar essa droga? Eu não sei que minha medicação é potente, os outros estudos foram comparados com o imatinib, eu vou comparar com o imatinib e vou provar a droga. Pronto, é isso, o estudo foi positivo, acho que quem fez o estudo está bem feliz com o resultado. Mas, clinicamente, não muda a minha prática, coloco assim, né? Não muda a nossa prática, tem muitos médicos que acabam fazendo inibidores de segunda geração, pacientes mais jovens, para responder mais cedo e talvez conseguir descontinuar a droga. Não, eu acho que é um ponto em aberto em discussão, tá? Não dá pra falar que é certo e errado, a minha prática, a nossa prática não é essa. E é isso, vai ser pouco tóxico, mais barato, e a gente vai conseguir descontinuar mais, e a taxa de descontinuação vai ser melhor. Hoje eu paro a droga, e aí a maioria dos pacientes, 60% aí, mais ou menos, vai ter que voltar. Vou fazer asciminib, eu consigo fazer por 2 anos, e 70% para ir tratamento em primeira linha, né? Exagerando, né? Mas foi isso excelente, né? Então esse é um endpoint que eu gostaria de ver também, né? Além de PFS, PPNP, PFS2, aí, né? Mudar a ordem que o Lucas falou também. T315, a questão, a gente até tinha falado quando a gente discutiu, né, aquele caso numa das nossas reuniões, né? A questão dos comprimidos é bastante, né? Mas acho que até é fácil manejar, você reformular isso. Acho que é mais fácil remanejar isso do que manejar os efeitos adversos do PONA, né? Eu acho que o PONA tem bastante efeitos adversos, conhecem bem, principalmente paciente mais idoso, aí, doença cardiovascular. Então, a gente vai acabar pesando aí o que você quer, né? Então, o paciente tem doença cardiovascular, nesse momento ele toma mais comprimidos, talvez lá no futuro você faz uma outra formulação e tem que tomar outro comprimido só com isso. Acho que mas é bom, acho que é um estudo legal que dá bastante discussão, assim, né? O principal ponto é isso, né? O que muda na prática clínica e faz sentido para aprovação, faz sentido estatisticamente, comparando com os outros estudos. Eu tenho uma pergunta também. Vocês, assim, eu sei que o estudo ele não inclui o paciente em crise blástica, mas, assim, levando em consideração que atinge resposta molecular maior em um tempo menor, vocês acham que seria uma droga mais interessante do que um ITK de segunda geração, por exemplo, que tendo menos efeitos colaterais, atingindo aí uma resposta molecular maior em menos tempo? A gente acha que crise blástica faria sentido? Porque eu sei que assim, a análise de subgrupo de alto risco não teve mudança, mas ele não inclui o paciente com crise blástica, assim, abrindo o quadro com crise blástica, né? Acho que faz sentido sua pergunta, Marcelo. Eu penso isso, até um comentário que eu anotei e não fiz também. Eu gostaria de ter esse dado, né? Vai ser difícil ter um trabalho, porque é algo mais raro, né? E aí vem a minha cabeça de transplantador, né? Usar isso em outros cenários, né? Como LMA, né? Como LLA, né? Falou, será que em LLA faz sentido, né? Você vai ter que usar essa droga junto com outras quimioterapias, né? Até tudo bem, tem trabalho sem quimio, mas com outras drogas que tem toxicidade.
Então eu pego um inibidor que ele é menos tóxico, potente. Esse talvez faça sentido. Eu acho que faz sentido a sua pergunta, tenho vontade de usar, mas é uma pergunta em aberto. Eu acho que não há essa resposta, né? Eu gostaria, e até aí para LLA, indução, manutenção, imagina você ter que usar esse paciente pós-transplante, né? Vou colocar por 2 anos. Uma droga potente, tolerável, né? Então, faz sentido aí. Precisamos de mais dados, na minha opinião. Tem até um dado, eu tava olhando aqui. Lembro que a gente, quando discutiu com aquela mulher lá do Bosutinib, que tinha um dado que comparou a Asciminib versus Ibozo pra Filadélfia, né? E foi bom um dado do Asciminib. Mas é o que você falou, né? O follow-up curto, também poucos pacientes. Acho que precisa mais dados na literatura pra gente falar que vai ser melhor. Uma crise blástica ou numa NLA Filadélfia positiva, né? Mas faz sentido. Manda sua proposta aí, Marcela, pra Novartis, de uma iniciativa do investigador, ver se eles aceitam aí. E o filme? O filme de hoje? O filme de hoje, acho que vai ser Gente Grande, do Adam Sandler. Que ele atinge o propósito, que é você dar risada, mas não é uma coisa muito que vai mudar a sua vida ali, né? Não é tão relevante, assim, tipo, ainda nesse momento de você ficar, nossa, que filme sensacional, né? O 2 atinge, o 2 mexe com emoção, né? Agora o 1 é só dar uma risadinha lá, você atinge a proposta ali, que é o que o filme usa o endpoint, mas não sei se isso também é tão clinicamente relevante. Você pode começar agora uma série de comentários, pode filme do Adam Sandler, né? Pode ser, daqui todos nos próximos 5 artigos vai ser sobre os filmes da Adam Sandler. Então tá bom. Valeu. Bom dia. Uma coisa? Bom dia. Tchau. Então, tchau. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.